Olá, tudo bem? Mais uma semana juntos, louva a Deus pela sua vida e eu creio que o Espírito Santo está te falando muitas coisas através dessa série. Se é a primeira vez que você está assistindo, eu sugiro que você comece do episódio 1. Nós estamos na série Salmo 91, eu sou a pastora Ana Ribeiro, feliz por estar com você. E nós vamos pedir ao Pai que Ele venha e fale conosco. Fecha seus olhos. Senhor, eu te agradeço pela vida do meu irmão e da minha irmã. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa pessoa. Peço que o Senhor fale no coração dele. Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor venham nos auxiliar aqui nessa gravação e nessa transmissão e a unção do Senhor esteja presente. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 10, que é o que nós vamos falar hoje, diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. E hoje a reflexão vai ser sobre o que está entrando na nossa casa. A gente está falando de tenda aqui, nossa casa, nosso habitat. E o versículo nos promete: nenhum mal vai chegar na sua tenda, praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Mas nesses tempos modernos, muita coisa tem chegado sim na nossa tenda, e muitas delas são pragas que têm que ser tiradas do nosso meio. E muitas delas já estão em nosso meio e nós precisamos repensar como que nós estamos levando a nossa família para que eu possa tirar, para que eu possa experimentar a paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitas famílias que não têm paz, não conseguem ter paz, não conseguem sentir a presença de Deus de uma forma mais intensa dentro de casa. Parece que cada um está vivendo seus dilemas e problemas, mas a família como um todo não está tendo uma coesão, uma comunhão maior. Tudo tem o porquê e tem a evolução das coisas. Então hoje eu vou contar um pouquinho da história, da evolução do comportamento humano, o porquê dele, e você vai fazer um exame e verificar o que tem dentro da sua casa que é prejudicial. E você vai redimensionar as coisas. Você vai dosar melhor aquilo que deve permanecer, aquilo que não deve ou que deve diminuir de práticas dentro da sua casa, ok? Lá em Apocalipse 3:11 fala assim: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem? Hoje vamos focar na tenda. Você tem a sua família, quem mora com você? Que laços afetivos você tem? Você pertence a quem? E quem pertence a você? E o Senhor aqui em Apocalipse 3 está dizendo assim: guarda o que tens, guarde os seus relacionamentos, guarde a sua família, guarda a sua fé, guarda a sua santidade. Quando paramos para ver a velocidade e a intensidade das mudanças ocorridas na civilização, especialmente da era moderna para a pós-moderna contemporânea a qual estamos, chegamos à conclusão que boa parte das promessas de Deus já se cumpriram e estamos muito próximos do fim, estamos muito próximos da volta de Jesus. O nosso espírito fica feliz com isso, afinal de contas vamos nos encontrar com o noivo que é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Mas enquanto esse momento não chega, continuamos vivendo aqui e temos que conviver e dar frutos aqui nessa terra, conviver com tudo o que tem acontecido e dar frutos. Temos que alcançar o máximo possível de pessoas que poderão fazer parte dessa fé em Jesus Cristo. Tenho a impressão que as coisas se tornaram muito mais complexas que antigamente. Antigamente, falava-se de relacionamentos e de problemas presenciais, vamos dizer assim. Hoje ampliou a nossa rede de comunicação e de relacionamentos de uma forma virtual, uma forma digital. Então, a nossa família também
está inserida nessa grande família virtual, ou nesse grande relacionamento, ou local de relacionamento, que é o mundo virtual. Não podemos deixar de lado essa realidade, porque ele acaba fazendo parte de dentro da nossa tenda. Precisamos sim prestar atenção como que eu estou usando esse mundo virtual, esse mundo digital. A solidão que nós estamos enfrentando hoje leva muitas pessoas a se relacionarem apenas virtualmente, ou relacionamento amoroso, ou relacionamento de amigos, ou relacionamento eclesiástico, de igrejas. Muitos preferem o virtual, não preciso me relacionar, não preciso, entre aspas, tolerar alguns irmãos ou alguns líderes de igreja. Eu assisto aqui no virtual e para mim está de bom tamanho. Então nós, quando falamos de tenda hoje, a nossa casa, ela meio que se estende no mundo virtual. E eu recebo influências desse mundo virtual. Ou eu percebo isto, ou vou permitir que pragas comecem a entrar na minha tenda. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. É isso que está escrito. Uma praga, para chegar na tenda, ela tem que entrar na tenda. Então, o que você está deixando entrar na sua casa? Muitos pais hoje não têm mais a comunhão com os filhos e vice-versa, porque tanta coisa que é aprendido do lado de fora e tantos interesses no mundo virtual que pais e filhos deixaram de se comunicar, deixaram de se pertencer um ao outro e entrou o individualismo dentro da família. Nossa esperança está em Cristo. Não importa as artimanhas usadas para sairmos do foco daquilo que é verdadeiro, proveitoso e santo. Não vamos cair nas armadilhas do adversário. Esse vídeo é uma chamada para você. Preste atenção do modo como você tem usado as redes sociais, do modo como você se relaciona. Quem são seus amigos? Você tem 1000 amigos? 2000, 3000, 4000, 5000 amigos? 100.000 amigos? 100.000 curtidas na sua rede? Quando foi que você sentou e conversou com seu irmão, que mora na mesma casa que você? Quando foi que você deu atenção para o seu filho? Ou para o seu pai, para a sua mãe? Então, esses milhares de amigos começam a perder o significado da nossa vida e nos levando para poços profundos de solidão, quando eu não dou a devida atenção em quem está do meu lado. Hoje estamos entrando num novo tempo, um novo tempo de avivamento, no qual Deus Pai irá se manifestar. Ele se apresenta como Pai. Pai tem a ver com família, né? Já os focos desse avivamento já estão acontecendo. Será um avivamento que trará restauração nas famílias, e boas famílias foram meio que desestruturadas devido a tanta influência do mundo pós-moderno com os seus valores distorcidos. Lá em Malaquias 4:6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É necessário uma comunhão entre pais e filhos para que não haja tormento, para que não haja maldição. O Senhor está restaurando as famílias, então, e a partir dessa restauração, Ele vai restaurar a nação, vai restaurar as igrejas. E assim, esses lugares não serão feridos com maldição. Glória a Deus por isso. Não podemos esquecer que as forças opressoras estão concentradas na destruição da família. Os desafios e conflitos dessa era pós-moderna estão relacionados à dignidade do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Tudo o que vemos é deturpação de valores, inversão de papéis, envenenamento das mentes. Mas os pais de hoje, se você quer, você vai receber uma unção especial para conduzir seus filhos, pois os dias são tenebrosos, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Houve, esses anos todos, de uma forma evolutiva,
profundas mudanças nos relacionamentos. Hoje vivemos as consequências dessas mudanças e estamos sendo os protagonistas de novos comportamentos no meio social, no meio familiar e eclesiástico também. E esses novos comportamentos precisam ser avaliados, analisados à luz da palavra de Deus. Faça como o apóstolo Paulo, eu examino tudo e eu retenho aquilo que é bom, aquilo que convém. Não é tudo que estão falando, tudo que você assiste, tudo que você ouve, que é para você assimilar e aplicar na sua vida ou na sua família. Examine todas as coisas, retenha apenas o que é bom. Mas o que é bom? É bom aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. Se não tiver em conformidade com a palavra de Deus, não é bom. Resumidamente, é isso. As características desse tempo que nós estamos vivendo e as pragas que podem entrar na nossa vida, na nossa tenda, são principalmente o hedonismo, o prazer acima de tudo. Não importa que eu seja feliz, né? Não importa se eu estou obedecendo ou não a Deus, não importa se eu estou ou não ferindo os princípios bíblicos, o importante é que eu seja feliz e que eu me divirta muito. O relativismo, a verdade, a moral, inclusive o pecado, acabam sendo relativos. Você sempre encontra argumentações para você não mudar e continuar fazendo o que você quer. Pluralismo, tolerância a qualquer custo, você vai tolerando todo mundo, vou tolerar tudo em nome do respeito e do politicamente correto, você acaba negociando seus princípios. Pragmatismo, os fins justificam os meios. Existem coisas que cristãos fazem justificando não, mas era para o bem, era para o bem. Eu frequento alguns lugares, mas é para o bem, eu estou indo lá para evangelizar, né? E de repente você anda igualzinho uma pessoa que não tem o temor de Deus. Será mesmo que era para você estar frequentando aquele lugar ou fazendo aquela prática do que fazem ali, que você já sabe que é errado? Esse vídeo é para cristãos, fique à vontade, se você não é cristão, siga a sua filosofia de vida. Mas a filosofia de vida cristã é baseada nos princípios bíblicos, nos princípios cristãos. Pragmatismo, secularismo também é outra praga que tem entrado, rejeição da religiosidade e da atuação da igreja na sociedade. Então, temos que separar aquilo que é religioso daquilo que é secular. No povo de Israel nunca se separou as duas coisas, tinha o rei e tinha o profeta. E o rei não fazia nada sem ouvir o profeta antes. E no mundo nosso, você arranca um pedaço de você, quando você vai trabalhar, você arranca o pedaço que é crente, ou que é religioso, que é cristão, ou você vai inteiro? A religião, aqui eu não estou falando de denominação de igreja, eu estou falando do religare, que é ligar-se com Deus, buscar a Deus, aprender dele. Essa vida religiosa que a gente escolheu para ter como princípio de vida, ela nos acompanha em tudo. Quando você está no seu trabalho, você continua sendo cristão. Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai fazer um voto político para alguém, você continua sendo cristão. Você tem que verificar as propostas, elas condizem com aquilo que eu creio? Quando eu vou me divertir, eu continuo sendo cristão. Existem coisas que eu não devo fazer. Será que você deve encher a cara a noite inteira em nome da diversão? Se você é cristão, até na festa que você for, você continua sendo cristão. Mas essa história do secularismo quer tirar, isolar os conceitos e as opiniões cristãs para a sociedade. E isso não deve acontecer. Liberalismo, liberdade sem limite. Posso tudo, estou no tempo da graça, Deus é bonzinho, eu decido e tudo bem, está tudo certo. Na Bíblia não tem espaço para liberalismo. Antropocentrismo, o que é isso? O homem, não Deus, é o centro de todas as coisas.
Você é aquele que quer que o mundo orbite em você, que Deus esteja aí para te servir, e você fica muito raivoso se Deus não faz aquilo que você quer. O nome disso é antropocentrismo. Você é o centro de tudo, e de você saem todas as soluções para a vida. Isso é uma praga também que está entrando, né? Individualismo, talvez, na minha opinião, essa seja a pior, a que mais está entrando nos lares. Valorização do indivíduo, liberação do indivíduo, espírito de competição, isso tudo vemos dentro da casa, da família. De casais, então, nem se fale. Estão casados, mas estão casados, mas é algo de tanta competição que um não ouve mais o outro. É a minha opinião que tem que valer aqui dentro. Muitos casais são tão individualistas, cada um tem as suas atividades e em momento algum tem uma união ali, a ponto de perderem o diálogo ou o interesse de conversar um com o outro. Racionalismo, valorização da razão. Aí, olha, o que tem sentido pela lógica, pelo intelectualismo, tudo bem. O que não tem sentido, eu não quero. Muitas coisas, irmãos, a gente vai viver pela fé. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então é melhor ser louco em Deus do que sábio em você mesmo. É melhor que você deixe um pouco esse seu racionalismo e comece a crer em Deus sem fazer muitas perguntas, porque muitas delas não haverá resposta. Isso acontece em todas as áreas. Na medicina não existem respostas para muitas coisas. Até hoje o povo não entende direito como que o cérebro funciona, para você ter ideia. Quem é Deus? Nós sabemos um tanto, mas a profundidade de quem é Deus, talvez na eternidade a gente vai entender. Quando o Senhor fala que para Ele nada é impossível, pela lógica humana nós não conseguimos compreender isso, porque nós vivemos nas nossas limitações. Mas quando você está diante de uma pessoa doente, fase terminal, o médico já falou, olha, não tem mais o que fazer e só a questão de esperar agora. Você está diante do impossível. E se você ficar no seu racionalismo, você vai chorar, ficar triste e vai enterrar seu ente querido. Mas se você decidir sair do racionalismo e olhar para Deus, falar, Senhor, eu não tenho saída, não vejo saída, para mim é impossível, mas está escrito, para o Senhor nada é impossível, eu apresento a Ti essa pessoa, faz o impossível, Senhor. E em muitos casos, o impossível acontece. Da noite para o dia aquele paciente melhora, da noite para o dia aquele tumor vai embora e a pessoa vive normalmente depois. Obviamente, há a soberania de Deus. Nem todas as pessoas vão passar por um milagre assim. Muitos, chegou a hora dele ir embora mesmo. Não estamos aqui para sermos eternos, a gente vai morrer um dia. Mas muitos e muitos e muitos, centenas de testemunhos, nós vemos a cura sobrenatural de Deus. Aquilo que o homem não pode, Deus pode. Então, se eu sou muito racional, muito racional, comece a orar a Deus, Senhor, me ajude a desenvolver meu lado de fé. Eu não quero ser tão racionalista, mas eu quero me entregar à fé que o Teu Espírito Santo pode gerar no meu coração. E saiba que Ele vai fazer isto. Muitas coisas que todo mundo olha para você no seu projeto e fala assim, isso aí não vai dar em nada. Isso daí, pela lógica, você está vendo que isso daí vai afundar. Para Deus, nada é impossível. Se esse projeto foi gerado no coração de Deus, hoje eu estou liberando essa palavra para você, meu irmão, que está com essa questão aí, pensando até em desistir em algumas coisas que Deus já tinha posto na sua mão para você fazer, mas até aqui você não está vendo resultados. Em nome de Jesus haverá resultados. Creia somente, não fique racionalizando, porque se você racionalizar, humanamente falando, o que você está pretendendo fazer ou está fazendo, realmente não vai dar certo. Mas o poder de Deus vai se manifestar, porque foi Deus quem colocou isso no seu coração. E é Ele que vai fazer o milagre.
quando as coisas derem certo para você nesse projeto específico, lembre-se da palavra que você ouviu hoje e dê glória a Deus. Não foi a sua inteligência, não foi a sua competência, mas foi o poder de Deus que se manifestou nesse projeto. Esse projeto que Deus te deu é para você glorificar o nome dele, para muitos serem alcançados com a graça de Deus. Creia nisto, porque o Senhor me trouxe essa palavra agora, profeticamente, em nome de Jesus. Na pós-modernidade, parece que tudo está sob discussão. Nada é absoluto, tudo é relativo. Predomina a incerteza, tudo é efêmero e passageiro. E hoje nós vemos filhos questionando seus pais. Ah, não, você fala assim, mas é assado. Ah, tudo bem, depende. Tem muita gente falando depende para tudo, só para justificar as vontades daquilo que você quer fazer. Essa pós-moderna, essa fase pós-moderna é marcada por troca de valores e um vazio existencial, pessoas vazias. Nunca vi tanta gente vazio, tão superficial nas coisas, buscando interesses assim tão passageiros. Hedonismo, substituição da ética pela estética, narcisismo. Em nome de Jesus, não consintas que essas pragas entrem na sua tenda, em nome de Jesus. Tudo aqui na era pós-moderna é volátil. As relações humanas não são tangíveis, são vulneráveis, não têm consistência, afetando a vida familiar, os casais, os grupos de amigos ou qualquer outro tipo de grupo social. Essa é uma praga que está entrando no meio da humanidade. O mundo busca prazer e cai numa armadilha de consumismos e vícios muito difíceis de tirar depois. A forma de comunicação entre as pessoas recebe uma drástica mudança com a chegada das novas mídias e tecnologias. As mudanças de valores são alteradas. A família como célula base da sociedade está sendo detonada para ser destruída, está sendo ridicularizada nos programas, nos filmes, nas palestras, nas lives de muitas pessoas, como se família fosse uma coisa do passado, fosse uma coisa, sabe, sem valor algum, só para atrapalhar. Isso é ideia gerada no coração de Satanás. Não caia nessa armadilha. A família, depois de Deus, é a coisa mais importante que você deve zelar. A sua casa tem que ser blindada para que essas pragas desses ensinamentos não entrem nelas, né? A pós-modernidade tem gerado muito abandono, falta da presença física de uma autoridade amorosa, né? Tem um filme aí que está passando, está mostrando onde está chegando essa questão de relacionamentos virtuais. Se não me engano, o nome do filme é Ela. A solidão das pessoas é tanta. No filme você vê todo mundo olhando para o celular, né? Conversando com quem está ali e ninguém conversando entre si. E o protagonista do filme acaba se apaixonando por uma voz, né? Uma pessoa que não é pessoa de verdade, é virtual, um assistente virtual. Ele acaba se apaixonando pela assistente virtual. É um filme muito interessante que traz reflexões de onde nós estamos chegando. É uma solidão tão grande, cada vez mais, tão só, que perde-se aquela agilidade, aquela aptidão para relacionar-se com pessoas de fato, pessoas verdadeiras, pessoas do nosso convívio. As tensões do cotidiano têm provocado desequilíbrios emocionais e espirituais, aumentou demais o número de pessoas ansiosas e depressivas. Transtornos de personalidade, insegurança e dificuldades no relacionamento são as pragas que têm entrado por conta de certas práticas. Os comportamentos são imediatistas, individualistas, egocêntricos, e o importante passou a ser a realização pessoal,
não se pensa muito no outro ou mesmo numa causa maior, né? Às vezes a nossa vida, dentro da nossa vida existe um propósito muito maior do que a nossa própria vida. Existe um projeto de Deus que vai transcender a nossa vida. Dou um exemplo, o apóstolo Paulo. A vida dele ele era lá o fariseu e, enfim, seguia o judaísmo. Depois ele vai para o cristianismo e vive a vida dele. Trabalhava para conseguir o sustento, ia pregar e tudo. Ele morreu, mas o projeto de vida dele permanece até hoje. Ele já alcançou, através das cartas dele, milhões e milhões de pessoas. Ou seja, Deus tinha um plano para a vida de Paulo que transcendia aquele tempo de vida que ele teve aqui na Terra. É possível que Deus colocou um projeto na sua vida, um propósito de vida tão grande, que vai muito além da sua vida. E para que Paulo fizesse isso, ele precisou abrir mão de alguns sonhos particulares dele. Ele precisou abrir mão de coisas que para ele seriam muito boas na época, mas não seriam para as gerações que viriam depois. Ele não geraria o conteúdo que ele gerou. Tem coisas que Deus está falando não para você. Reviva, verifique essas coisas, esses projetos, esses desejos que você tem. Talvez o Senhor quer que você produza coisas que vão transcender a sua própria existência. Você vai partir um dia, mas essas coisas continuarão falando e dando frutos. Então, o sacrifício de você abrir mão de algum sonho, algum desejo do presente, nem se compara ao tanto de fruto que você vai dar para a eternidade. Isso significa tomar a sua cruz. Isso significa sacrificar-se para o seu eu em prol daquilo que Deus quer fazer para a sua vida. O vazio existencial leva à divinização do consumo nos meios de comunicação de massa. Em lugar de uma vida simples de contentamento e confiança em Deus, a mídia propõe a sofisticação e o consumo, e nós vemos isso em todas as esferas, inclusive nas igrejas. Tudo tem que ser muito sofisticado e nunca vai chegar no fim disso daí. É sempre muito, muito, muito. Quanto mais você tem, mais você quer. Ocorre também a coisificação do ser humano, sensualidade exagerada. O sexo acaba se tornando quase que uma mercadoria. Destruição de casamentos por causa de extrema valorização da estética, da beleza, da juventude. Lá em Lucas 12:15 faz uma exortação para a nossa vida, né? E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Guarde o seu coração de toda cobiça, em nome de Jesus. Você está tendo promoções, você está ganhando mais do que você ganhava antes, você está percebendo que a sua empresa está crescendo, ou que seus valores também estão crescendo. Uma oração que é bom você fazer todo dia: Senhor, guarda meu coração de toda cobiça e dá-me inteligência e sabedoria para lidar com as riquezas que o Senhor está pondo na minha mão. Não deixa meu coração ficar aprisionado com elas. Em nome de Jesus. Os comportamentos dessa era são imediatistas, individualistas, egocêntricos, e isso aqui eu acho que eu já até falei, né? Vivemos na cybercultura, e essa altera costumes, estilos de vida, em especial na vida de adolescentes e jovens infomaníacos. Então, não permita que algumas pragas de comportamentos doentios entrem na sua tenda. O vazio existencial também acontece por falta de comunicação, acontece quando nós perdemos o propósito principal de nossa vida, né? O que você quer? Eu quero um carro, super isso, super aquilo, eu quero, enfim, quero viajar, sabe? Mas qual é o seu sentido de vida? Será que Deus não está pondo um grande projeto em sua vida? E entenda grande projeto não como sinônimo de alcançar multidões,
eu vou pregar para 5.000, 10.000 pessoas. Então, talvez você pregue, hoje em dia é até fácil, relativamente, pregar para 10.000 pessoas. Pelo YouTube você consegue isso. Mas não é nesse sentido. Um grande projeto para Deus, às vezes, é alcançar, por exemplo, a sua mãe. É você ser colaborador de uma instituição que está abrigando crianças que foram abandonadas ou maus tratos. Enfim, tem muitas coisas que aos olhos de Deus são grandes projetos. Grande projeto é você se vincular a alguma coisa de assistência social para ajudar pessoas que estão em situação de rua, por exemplo. Grande projeto é você se empenhar para estudar muita coisa da Bíblia, elaborar estudos bíblicos para você ser um grande professor na sua escola dominical. Na escola dominical, naquela classe que só tem 10 alunos, mas aqueles 10 alunos é o seu tesouro. Aqueles 10 alunos, por ele, você passa a semana inteirinha estudando, elaborando uma aula que vai ser a aula. Quando você entra naquela classe de 8, 10 pessoas, você entra como se estivesse falando com 10.000 pessoas. Tal a importância que você dá para eles. Tem um exemplo do dono antigo, esse exemplo é muito antigo, dono da Jessie Lever. Nem sei se tem ainda alguma coisa com esse nome Jessie Lever, né? Mas tinha pasta de dente Colinos, tinha umas coisas lá. Ele era um cristão que ele vivia muito rico. Ele vivia com 10% do que ele ganhava e os 90% era aplicado em missões, em igreja. E ele era um super empresário. Mas lá na igreja local dele, ele era professor de escola dominical. E ele tinha uma classe pequenininha, lá, poucos alunos. E ele, como empresário e homem de negócio, viajava muito, tal. Ele podia estar onde fosse. Ele voltava, porque no domingo, 9 horas da manhã, ele tinha um compromisso com a escola dominical dele. Ele abria mão de reuniões importantíssimas, porque tinha um grupo de alunos que esperavam por ele. É nisso que eu estou falando para você, qual o grande projeto da sua vida. Para ele foi assim, para você talvez seja outro, mas seja fiel naquilo que Deus puser nas suas mãos. Em nome de Jesus, e o Senhor vai fazer prosperar a sua vida em todas as áreas. Em nome de Jesus. Os perigos para a família cristã, que aqui nós chamamos de praga, que podem entrar na nossa tenda: individualismo, insubmissão, não pôr limites, os filhos não entendem o que é autoridade a ser respeitada, consumismo, secularismo humanista, os humanos agem como deuses, base dessa filosofia também está no darwinismo, né? Pressão da sociedade, concessões e práticas e filosofias pecaminosas, aonde nós encontramos resposta para guardar a nossa casa, a nossa família. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 4:26. Amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Deuteronômio 30, 19, 20. Como que eu vou blindar a minha casa para que não entrem as pragas? Amando ao Senhor Deus e guardando os preceitos dele, em nome de Jesus. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tende cuidado para você não se tornar presa das mídias, viciado e se tornar um dependente tecnológico, por meio de filosofias e vãs sutilezas, que é exatamente isso que nós vemos em todos os canais, vemos em filmes, em programas, em lives, em discussões. Há muita sutileza. E a minha oração hoje é que o Senhor revista você e seus filhos, sua casa, sua família, de sabedoria do céu, não sabedoria terrena, mas a sabedoria do céu, em nome de Jesus. Lembre-se de uma coisa:
Se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Cuide da sua família, para ela não ser contaminada, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida que a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todo quanto virem os reconhecerão como família bendita do Senhor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, em nome de Jesus. Seja assim a sua tenda, em nome de Jesus. Você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que faz do Senhor a sua morada. Então, não apenas você, mas tudo que lhe diz respeito, incluindo sua família, estão debaixo da proteção do Senhor. Declare a palavra de Deus sobre a sua família. O Senhor não vai deixar nenhuma praga, nenhuma filosofia maligna, nenhuma opressão atingir a sua família, atingir você, em nome de Jesus. Até a próxima semana com Jesus sempre. Beijo no coração e que o Senhor esteja com você em nome de Jesus. Não esqueça de dar o like e de compartilhar. Compartilhe com os seus amigos. Adquira esses livros, que muita coisa do que eu falo aqui você vai encontrar de forma detalhada nos meus livros. É só mandar uma mensagem para mim, eu encaminho o livro pelo correio. Em nome de Jesus. Esses livros têm abençoado milhares de pessoas, posso dizer. E o Espírito Santo de Deus vai falar com você também. Em nome de Jesus. Beijo no coração.